Sejam muito bem-vindos ao podcast Nem Tudo São Flores. Como você bem sabe, trazemos aqui convidados conhecidos e reconhecidos em todo o Brasil. E hoje não será diferente. É uma honra estar nessa cadeira aqui, você já notou algo diferente. O nosso convidado é, para mim, mais que especial. Já está no segmento automotivo, me parece, ele vai me corrigir se eu estiver errado, há mais de 35 anos, tem uma história a ser compartilhada conosco, e é uma honra anunciar eu ter esse prazer, esse privilégio e também responsabilidade, que a régua está lá em cima, de trazer o nosso convidado, Marco Antônio Alves Flores, criador e fundador da 2D Consultores. Seja muito bem-vindo à sua casa. Fale. Espero fazer jus aí à altura da régua. Que surpresa agradável. Olha... Tudo combinado, né? Eu falei como tudo na nossa vida, né? Como você falou, olha, não reserva nada na sua agenda para hoje, de manhã. E cheguei na empresa agora pela manhã, Duda tá começando a trabalhar conosco, né, Farley? Tá ali, linda, nos observando, né, Dodoca? Um presente de 15 anos aí, né? Sem spoiler, mas... Aí eu falei assim, mas pai, você tá... ansioso para saber qual é a surpresa? Eu falei, não, Duda, eu tenho tantas coisas para resolver, não dá nem tempo de ficar ansioso por nada. Até falei com o Gabi há pouco sobre isso. Aí ele falou assim, não, você tem um podcast agora. Eu falei, como tem um podcast agora? Que surpresa, tava tudo combinado. Gente, eu tô chegando aqui, eu não sabia que seria gravado o podcast hoje, eu não tinha a menor ideia disso e não tinha ideia que eu serei, inclusive, entrevistado por você. Muito bom, Farley. Uma honra e, como eu falei, uma responsabilidade, assim, absurda. Eu sempre fico nos bastidores, organizando tudo ali nos bastidores. Colocar a cara aí é somente uma data especial. A gente vai destrinchar aí sobre o porquê disso tudo, né, Marco? Sim. Mas é uma responsabilidade. É uma responsabilidade. E você sabia que estava sendo gravado quando você chegou também? A gente pegou aí toda a surpresa, a equipe aí vai soltar aí depois nas redes sociais, tudo combinado, Marco. Então, assim, acho que tem 1 minuto e meio que você passou a ter esse conhecimento que você seria o entrevistado, né? E vambora, vai dar tudo certo. E aí a gente espera aí que a gente possa passar um pouquinho de conhecimento, aprender e trocar aqui coisas bem legais aí pro nosso segmento, um segmento que a gente ama, né? Exato. Ama de paixão e a gente vive. Eu acho que não estou equivocado, né? Você há mais de 35 anos, ou 37. 37, Foram ainda 22 anos em distribuição de autopeças e agora completando 15 anos em consultoria. 2D, portanto, você vai falar, como você é o entrevistador, exatamente. Eu vou deixar essa total condução com você e eu, como entrevistado, vou seguir o ritmo que você determinar. Tá ótimo. Lá. Eu espero estar à altura aí. Vambora. Marco, eu vou mudar um pouquinho aqui o roteiro e eu me sinto assim bem à vontade de mudar o roteiro, primeiro porque não tem roteiro. E segundo que você é um entrevistador, né? Eu sou entrevistador, tô com poder na mão. Eu queria te fazer começar aqui o nosso bate-papo, tendo a oportunidade, eu acho que é um momento bem legal para isso, para que você pudesse falar pra gente aí, pra nossa audiência, o que você pensou, o que te levou a desejar criar um podcast e o porquê desse nome. Acho que é um pouco claro o porquê do nome, mas assim, fala pra gente aí, pra nossa audiência, como é que foi isso. Primeiro, o desejo, né, de criar o podcast e o nome Nem Tudo São Flores. Claro, Farley, obrigado. Uma grande parte das coisas que acontecem na minha vida é muito mais por reação ao que acontece do que necessariamente só um planejamento. E em um determinado dia, trabalhando lá na GIB, lá do nosso querido Beirã, peguei o avião 7 horas da manhã, empresa ali em Guarulhos, eram por volta de umas 6 e pouca da noite, daquele mesmo dia. O Beirã falou, Marcão, ele me chamou de Marcão, vamos gravar um podcast hoje? Você está aqui, e foi a primeira vez em que eu participei de um podcast. E aí eu falei, vamos, só tem uma reunião rápida, que é virtual, deve demorar uns 40 minutos. Bom, a reunião começou umas 6h30, terminou 9h30. Isso depois de um dia longo de trabalho, né? Eu peguei o avião 7 horas da manhã. Saí de casa, sei lá que horas para eu acordar. Eu tava todo bonito, sabe?
Tava ou é? Garantindo o leitinho então. das crianças. Bora, quando terminou a tal reunião, que foi uma reunião bem legal, do qual eu só estava acompanhando, eu nem participava exatamente da reunião. Aí o Beirão, já eram quase 10 horas da noite, o Beirão falou, Marcão, e aí? Bora. Vamos fazer? Eu falei, vamos. Como o estúdio dele é na empresa dele, começamos a fazer o podcast, terminou por volta de quase meia-noite, e foi bem legal esse podcast, sabe? E aquilo criou, eu falei com o Beirão sobre isso, despertou em mim, assim, a oportunidade de também experimentar fazer um podcast. E eu falei sobre isso com o Beirão. Beirão, muito obrigado, porque você despertou isso em mim, não no podcast, depois conversando com ele, né? E o Beirão é referência, né? Beirão, um sujeito não só em extraordinário. podcast, mas no segmento. Quem conhece o Beirão, podemos dizer, né, Beirão, que é apaixonado pelo Beirão, né? Pela pessoa que ele é, pelo empresário, enfim. O Beirão tem virtudes raras. Ele tem virtudes raras, muitas virtudes raras. E aí, como muitos podcasts, né, relacionados ao segmento, falam de pessoas que têm notoriedade no segmento, das oportunidades que cada uma das pessoas criam e fazem no seu negócio. Em um bate-papo com você em São Paulo, lá no hall do hotel. Era quase romântico, né? Quase naquela luz do hotel Pelu. Nós dois no mesmo quarto, uma noite romântica. Descemos ali, foi para jantar. Para jantar. E aí veio o despertamento, né, para nós criarmos um podcast. Mas a ideia era criar um podcast um pouco diferente do que já se tem no mercado. Nem melhor e nem pior, mas com uma proposta diferente. E a ideia do podcast, que inclusive quem sugeriu o nome foi você, porque eu queria falar de um podcast que falasse sobre, não sobre as qualidades técnicas e nem das referências, né, técnicas que as pessoas conseguem trazer, mas falar de uma relação mais humana daquilo, da trajetória de cada pessoa até chegar na posição em que ela ocupa hoje. E aí, como veio essa ideia, as histórias reais são vividas através de perdas e conquistas, e o que as pessoas veem para quem está em determinadas posições são as conquistas, mas não conseguem avaliar o tamanho e a intensidade das perdas. Sim. E a ideia era exatamente criar um podcast que abordasse aquilo que não se vê, mas aquilo que realmente marca as pessoas, que são as feridas, depois tornam-se cicatrizes, que transformam homens e mulheres em pessoas de sucesso nas suas áreas, mas que elas foram construídas através da dor. E esse era o nosso bate-papo, a gente estava trocando ideia sobre isso, sobre essa pegada, pensamos em vários nomes, aí você, do nada, você lança naquela noite romântica em São Paulo. Depois de algumas taças de vinho. Lá no hotel Holiday Inn. Holiday Inn, ali... Foi ali na Marginal, você, do lado ali do Ayambi, aí você falou assim, cara, nem tudo são... O que você acha que nem tudo são flores? Eu falei, Farley, é isso. Fechou. E aí fechou. Foi assim que surgiu a ideia do podcast Nem Tudo São Flores, que, portanto, é falar daquilo que realmente ensina através da dor. Há muitas formas de aprendizado, Farley. Nós somos levados a crer que é a forma de aprendizado, é a forma acadêmica, e que nós estamos num ambiente de estudo, um ambiente laboratorial, e ali as pessoas aprendem naquele ambiente acadêmico. E é evidente que isso é uma forma de aprender. Tem uma parcela, né? É uma parcela, né? Então, essa parcela é a parcela predominante, mas a parcela que mais marca, que mais ensina, é o ensino através da dor. A dor ensina muito. E a dor, ela traz a direção, a dor de aprender dessa forma, quando essa dor, em tese, ela para de doer. Então, quando essa ferida que está aberta, ela se torna e vai se tornando cicatriz, porque cicatriz não dói mais. Mas ela demonstra, ela está ali. Ela demonstra quais são as batalhas que você viveu, aquilo que você venceu. E eu acredito muito nesse tipo de ensinamento. Eu acredito de verdade, Farley, muito mais nos ensinamentos em que a dor nos traz, porque ela molda caráter, personalidade, atitude, proatividade, do que aquele ensino acadêmico que te ensina realmente, em tese, a fazer. Mas a dor ensina a como lidar com as pessoas, a como fazer com que as pessoas que estejam ao seu lado, elas entendam e compreendam a profundidade e a clareza do qual você leva a sua vida. E somente o ensino através da dor, ele pode trazer isso. E essa era a ideia do podcast. Trazer pessoas que não apresentassem suas dores, porque a questão não é essa, mas apresente aquilo que fez elas chegarem onde elas chegaram
através das perdas e não dos troféus. Foi isso que trouxe o nosso podcast Nem Tudo São Flores. Ou seja, a vida real, né? A vida real. Porque existem pessoas que ocupam determinados cargos que quem tá de fora não conhece, acha que a pessoa é um Superman, é um super-herói, ou acha que ele não tem problema, que a vida dele é muito boa, enfim. Não tô falando que não seja, mas aquele, independente da posição que você ocupa numa empresa ou na vida, você tem problemas, você tem dificuldades, outros mais, outros menos. Mas eu acho importante, Marco, assim, esse espaço, né, de a gente dar voz a todas elas para que elas possam narrar suas histórias ali. E eu tenho certeza, não vou falar que eu acho, eu tenho certeza que humaniza muito elas. Sim. E aproxima. E quanto a gente aprende, né? Como eu já aprendi assistindo, eu tenho o privilégio de assistir mais de uma vez, porque, como eu falei lá no início, geralmente eu estou nos bastidores. Ali, fica ali sentadinho, a gente tá a Gabi e tá a Duda. Ali, hoje a gente melhorou ali Melhorou, a Duda. E Duda. Então melhorou ali principalmente a sua imagem. E a Duda desceu aqui comigo, Farley. Eu falei, Duda, não tenho a menor ideia do que está acontecendo, não foi, Doca? Mas como tudo que a gente faz, Marco, a gente não espera o cenário ser favorável, não. A gente não espera ter as coisas, muito pelo contrário. Exato. A gente vai com o que tem, dá o nosso melhor. E por isso, Marco, eu acho diferente. Quando você ocupa uma determinada posição, é um modo de você, de fato, ir na contramão do mundo. A vida, ela tá aqui para derrubar a gente todos os dias. Sim. E se a gente, no português aí, um pouco chulo, se a gente der mole, ela derruba. Mas acho que a gente pensa muito igual, né? Sim. Se me derrubar uma vez, eu vou levantar e vou tentar de novo. Derrubou a segunda, vou tentar novamente até conseguir. Então acho que isso faz a diferença. E o nosso podcast, né, o Nem Tudo São Flores, ele retrata muito isso. Sim. Pessoas que passaram por momentos, e passam, né, por momentos difíceis, mas a forma com que conduz elas optaram a encarar os seus problemas, que fazem toda a diferença, né? Falando de problemas, de dificuldades e como eu conheço a história, vamos virar a chave. O podcast já foi muito bem explicado. Vamos passar agora para 2D? Vamos. Que esse mês, do dia 29, esse programa vai ao ar dia 20, agora no dia 29, a 2D vai completar 15 anos. 15 anos, Farley. 15 anos, eu era bem jovem, bem magro. Isso aí eu não vou entrar nesse. Isso aí é só derrota, nem tudo são flores. E Marco, mas assim, antes de você fundar a 2D, já existia uma história. E eu sei que para você contar o porquê, e essa é a pergunta, o que deu na sua cabeça, qual foi o estalo para falar assim, pô, eu vou montar uma empresa chamada 2D, em consultoria, no segmento de autopeças e supermercadistas. Vou montar, do nada, porque eu sei, e você vai nos contar isso, que você, apesar de ser segmento, isso é algo, vou falar, diferente. E o que te ocasionou? Você pode ir um pouquinho antes aí, porque eu sei que tem uma introdução até você chegar ao ponto, assim, vou montar essa empresa. E Marco, tá contigo. Literalmente, nem tudo são flores, nem né, tudo são flores. Como eu falei, eu trabalhei 22 anos no segmento de distribuição automotiva. 22 anos. Então, eu tive uma carreira bastante próspera dentro do segmento de distribuição automotiva. Comecei lá de baixo, mas o que determinou foi eu perder tudo. Duda tá ali, Duda sabe da história. Duda, para nossa audiência que não sabe, né? Ela tá com o meu blazer aqui. Vem cá, Doca, rapidinho, só pra audiência ver quem é você. Vocês vão conhecer. Tira o blazer. Gente, o nome 2D é uma honra às minhas duas filhas. A Maria Eduarda, que é a Duda, e a Daniela, que é a Dani. Então são 2Ds. Vocês vão conhecer um dos Ds. Vem cá, meu amor. Aquela começou a trabalhar comigo tem uma semana. Essa princesa aqui, olha para aquela câmera lá, Doca. Vem cá, ó. É essa princesa aqui que é um dos Ds, né, meu amor? E eu vou contar um pouquinho de como começou a história, daquilo que eu aprendi, porque ela estava presente sem que ela soubesse desde o início. Vai lá para você ouvir a história de novo, que você já conhece. É o seguinte, Farley, houve um momento na minha vida empresarial em que eu fazia parte de uma sociedade, uma distribuidora, e a nossa sociedade, o modelo da sociedade não funcionou para mim. Aconteceu que, por determinados fatos, não a empresa, mas eu quebrei.
Uhum. Eu quebrei de quebrar financeiramente mesmo. Vendi o imóvel que eu tinha, a Duda tinha na época, a Duda tinha 1 ano e meio mais ou menos, 1 ano e meio. A Flávia, minha esposa, eu sempre falo dela, estava esperando a Dani e eu vivi o pior momento financeiro da minha vida. Perdi tudo que eu tinha. E nós vendemos o nosso apartamento para pagar dívidas. Aluguei uma casa barata, aquela casa lá em Cambuinhas, Doca. Mas era uma casa pequena. Você lembra da casa, lembra? Então, alugamos uma casa bem pequena. Eu lembro que toda a mobília dessa casa alugada, toda a mobília, foi o valor que se equiparava ao valor do lustre do apartamento que eu morava. Você tem ideia de como eu quebrei. Um valor de um lustre do meu antigo apartamento foi o valor equivalente que eu montei toda a casa. Quebrei nesse nível. Surreal, né? Surreal. Isso aconteceu, isso foi 2000 e... Esse fato que eu já me mudei já foi em 2007. Início de 2007. 3 meses depois eu me converti. Eu me tornei evangélico. Uhum. E aí, 3 meses depois dessa conversão, numa igreja bem pequenininha, era uma igreja presbiteriana, que nem tem essa proposta, quem conhece sabe que é uma igreja bastante... não é uma característica, para usar um termo aqui inadequado, uma característica da igreja presbiteriana, é uma igreja bem pequena, lá do pastor Cláudio, lembra dele, Doc? Cláudio Paranhos, um grande amigo. Tive o privilégio de conhecê-lo. Uma igreja pequenininha, com 100 membros, o Cláudio, pastor da igreja, virou e falou assim, ó, quem quer ter uma vida nova, e aquelas coisas que acontecem, igreja evangélica, vem aqui à frente. A Flávia me deixou com Duda e Dani no colo, ela foi no altar, voltou chorando muito, e me disse que se eu fosse para a área fiscal, eu seria um homem muito próspero. Só que eu não conhecia ninguém, não tenho um tio, cunhado, primo, ninguém na área fiscal. E exatamente na semana seguinte, pela fé que a minha esposa tinha, que nem eu tinha maturidade para ter fé nesse nível. Eu só tinha 3 meses de convertido. Mas a minha falta de esperança, de expectativa, era tão devastadora, em que a única coisa que eu tive para me agarrar foi uma palavra da minha esposa, que me deu, voltando ao altar, que disse que eu fosse para a área fiscal, eu seria um homem muito próspero. Bom, na semana seguinte, eu me matriculei em uma específica pós-graduação e nesse período, em silêncio, sem que meus pais soubessem, durante os anos de 2007, 2008 e 2009, eu estudei em silêncio. Acordava... Você lembra da que horas eu acordava? Não lembra não, né? Ela era muito pequenininha, muito novinha. Mas eu acordava, Farley, 3h45 da manhã todos os dias. 4 horas da manhã eu começava a estudar. Eu estudava de 4 às 8. Meu ritmo de estudo era de 4 da manhã às 5h30 da manhã. Eu estudava uma matéria, 1h30. Depois de 5h30 às 7, mais 1h30 de outra matéria. Sempre de forma muito planejada. E depois estudava mais 1 hora de 7 às 8. Tomava um banho correndo, chegava na empresa às 9, sem que ninguém soubesse, saía da empresa às 6, chegava em casa às 7, e aí eu tinha 1 hora de estudo até meia-noite. De 7 às 8, 8 às 9, 9 às 10, 10 às 11. E de 11 à meia-noite, eu estudei durante os últimos 2 anos, como você sabe, em pé para não dormir. Sabe aquela escadinha da casa, Doca? Lembra da escada? Tinha uma luzinha, naturalmente, em um dos halls ali. Eu estudava em pé, descalço, para não dormir, de 11 à meia-noite, sem dinheiro nenhum, com muitas contas para escolher para poder pagar, contas atrasadas. E a Flávia ela fazia uma coisa todas as noites na minha vida. Ela orava sobre a minha vida, botava as mãos na minha cabeça e pedia a Deus para Deus me dar uma mente de computador. Uma mente, durante 2 anos e meio, foi essa liturgia que nós seguimos. Aos sábados é quando eu fazia pós-graduação. Sabe aquelas fotos pequenininhas, Doca, que tem lá no nosso História em Casa, 3x4? A tua e da Dani? A pós-graduação era sábado o dia inteiro. Então eu fazia pós-graduação, trabalhava, esse era meu ritmo de estudo, todos os dias de semana, todos os dias de semana, todos os dias de semana. E quando dava por volta de... A pós-graduação terminava às 7h40, acho que era isso. Quando dava por volta das 5 horas eu já estava exausto. Porque eu vinha de semanas e semanas... Isso foi 2 anos e meio, Farley. 2 anos e meio eu fazendo isso. E quando dava 5 horas da tarde, eu pegava aquelas 2 fotos 3x4, que fica lá no escritório, segurava nas minhas mãos
e sempre falava que eu ia vencer pelas minhas filhas. Foi assim. Isso é muito legal. Isso é muito Você acredita? marcante, né? E eu queria sair do mercado. Eu nunca pensei em abrir consultoria, nunca me programei para isso, nunca visitei uma consultoria. Só que no ano de 2009 aconteceram 2 fatos muito relevantes. E eu já estava desde 2007. Os fatos foram os seguintes. Primeiro fato foi o advento da nota fiscal eletrônica, e isso começou em abril de 2009. E quando foi em maio de 2009, o Rio de Janeiro tornou-se chamado signatário do Protocolo 41, Gabi, que é o protocolo de substituição tributária, aqui no Rio de Janeiro, né? Uhum. O Rio de Janeiro tornou-se signatário de um protocolo que era de abril de 2008. Isso era maio de 2009. Como eu estudava profissionalmente, porque eu já tinha feito 2 outras pós-graduações, que foi nesse período do silêncio, que ninguém sabia, que a primeira foi em auditoria fiscal, na sequência em direito tributário, então eu adicionei essas pós-graduações à minha carreira profissional sem que ninguém soubesse, e eu não dou publicidade a isso, porque Até hoje, né? até hoje... Dificuldade absurda de saber as suas formações. Às vezes a pergunta, até eu esqueço, porque é tão pouco. É só quando você vai palestrar em algum lugar e aí exige. Eu falei, Marco, a gente tem que mandar o currículo, as formações. Aí a gente manda. Fora isso. É verdade. É quase proibido, né? É quase proibido, gente. Eu tenho uma grande objeção a currículos. Eu não tô. Entenda, essa é uma posição social. Uma posição pessoal. Por quê? Porque eu tenho uma relativa objeção a currículos. Porque os currículos, eles falam de quem você deveria ser com aquilo que está escrito, com os diplomas que você tem, com os certificados que você tem. Mas ser o que você é no dia a dia, com as suas atitudes, é aquilo que você faz, e quem é o que é, nunca precisará dizer que você é, porque as pessoas reconhecerão em você quem você é, como você fala, de que forma você fala, de que forma você se relaciona, com que tipo de velocidade você dá respostas a matérias objetivas na área fiscal e tributária, porque currículos não podem responder isso, mas experiência, vivência, aplicabilidade sim. Por isso eu sempre fiz questão, a nossa empresa é linda, mas eu nunca tive, nunca terá nenhum dos diplomas e certificados que eu tenho em nenhuma das paredes em que eu estiver. Porque aquilo não muda a vida de ninguém. O que muda a vida das pessoas é aquilo que você vai fazer pela vida das pessoas, como você vai se comportar. Bom, aí eu vou voltar a 2009. E em 2009, Farley, como eu conhecia muitas distribuidoras, houve assim, uma incompreensão muito grande do que estava acontecendo e foram feitas muitas reuniões ao longo de 2009 para explicar ao mercado o que estava acontecendo, que era uma nota fiscal eletrônica, como é que era o novo ambiente fiscal. E eu fiz essas reuniões de forma despretensiosa, apenas por compartilhar conhecimento no silêncio, porque eu nunca cheguei numa das reuniões, falei que eu estudava o assunto, que eu sabia o assunto, não. Eu chegava lá e compartilhava o meu ponto de vista sobre aquilo, mas nunca me pautei porque eu sabia daquele assunto que eu estava estudando a área fiscal, estudei esse assunto que eu estou fazendo a pós-graduação. Eu nunca compartilhei isso com ninguém. Zero. Era um projeto que eu tinha para minha vida, de sair do mercado. E foi naquele momento que fiz muitas reuniões com os varejos e com distribuidores. E aí, quando eu passei por uma seleção de mestrado na FGV, que começaria em abril de 2010, eu tive uma reunião com meus antigos sócios e vendi a minha parte na antiga distribuidora por qualquer valor. Qualquer valor. Qualquer valor, qualquer valor. Eu só queria uma nova vida. Eu só queria virar a chave e fazer o meu mestrado em Direito Tributário, na FGV, que eu havia passado nessa seleção, começaria em abril. E quando foi no dia 5 de dezembro de 2009, foi o último dia na minha vida que eu coloquei os pés fazendo parte de alguma distribuidora. Só que menos de uma semana depois, foi no dia 10 ou 11 de dezembro de 2009, então uma semana depois, que houve uma reunião no Shopping Downtown, lá na Barra, que era uma reunião da AMAP, Associação do Mercado de Autopeças do Rio de Janeiro, que coincidentemente no estacionamento eu encontrei o Orni, que é o assunto que eu falo no podcast meu com o Orni, então você veja esse ponto, em que eu casualmente encontrei o Orni no estacionamento, a gente caminhando, indo pro evento. Um toque no ombro. Ele tocou nos meus ombros, falou, Marquinhos, você aqui? Eu falei, pô, vamos sentar aqui nesse banquinho. Era um banquinho em frente ao tal restaurante. E lá, ele falou, cara, você conhece a área fiscal e tal. Eu falei, cara, você não quer trabalhar lá comigo, acertar a minha empresa? Eu falei, pô, Rni, eu vou fazer um mestrado, começa daqui a 3 meses, basicamente.
Ele, mas eu sou presidente da Rede de Âncora no Rio de Janeiro, que ele é presidente da Rede de Âncora, eu vou falar com alguns associados para ver se eles topam. E na semana seguinte, ele fez essa tal reunião com 5 associados, outros 5 associados, e desses 5 associados, dos 5, 4 são clientes até hoje. E aí começou a 2D através de um toque de ombro despretensioso, que era um trabalho só de 3 meses, que era um trabalho para trabalhar somente janeiro, fevereiro e março em 5 empresas, e quando fosse em abril de 2010, eu seguiria a minha vida, mas Deus promoveu um outro destino na minha vida. E daí para lá... 3 meses, já mais de 15 anos aí, né? Só que o que aconteceu, Farley, quando eu cheguei naquele banquinho com o Orni, né? Uhum. Eu era uma pessoa... eu não vou falar assim, o tempo vai nos moldando, vai nos adaptando, vai nos transformando para melhor ou para pior. Mas quando eu sentei naquele banquinho com o Orni, em dezembro de 2009, e ele me fez esse gentil convite que transformou a minha vida, tudo que nós vivemos nesses últimos 15 anos foi fruto desse toque que o Orni me deu nos ombros. Isso... E assim, eu acho que ele tem a dimensão disso, né? Mas é sempre legal a gente pontuar, né? Não só a vida dele, né? Uhum. Não só a sua, mas de todo um segmento, né, Marco? A gente se colocando aqui no nosso lugar, a gente não quer ser mais do que nos cabe ser, mas quantas empresas são abençoadas e mudanças, as histórias têm sido mudadas ao longo desses 15 anos através desse primeiro toque no seu ombro ali, e meio que a gente vem virando essa chave, né, Marco? A gente sabe onde a gente precisa melhorar, mas a gente precisa reconhecer, até pelo nosso esforço, a nossa dedicação, sempre com os pés no chão, né? Sabendo que a gente sempre precisa melhorar, sem se perder no processo, mas eu acho importante a gente pontuar isso, né, Marco? A responsabilidade, quando eu falo 2D, né, debaixo aí da sua liderança, e em poder entrar nessas empresas e fazer a diferença de forma positiva ali, positiva diariamente. Que responsabilidade, né? E eu vou falar assim, hoje não é um peso, porque a gente procura levar isso de forma natural, com responsabilidade, enfim. Não precisa nem destacar isso. As pessoas, os nossos clientes estão aí, né, para de fato carimbar aquilo que eu tô falando, né, Marco? Mas é uma responsabilidade, né? E acho que o desejo do nosso coração não é só pelo contrário, o dinheiro ele é importante no processo, a gente sabe por quê, para trazer mais dignidade para as nossas vidas, dignidade para o colaborador que nos contrata, para a família daquele colaborador, para os filhos daquele colaborador que não sabe nem o seu nome, muito menos o meu, ou aquelas pessoas que trabalham no estoque, no caixa, um vendedor, que não faz a menor ideia quem é você e quem sou eu. Acho até um pouco difícil, porque uma das coisas que eu tenho aprendido nesses 15 anos aí de 2D, me permita compartilhar algo aí, mas eu acho... a 2D nunca foi de colocar valores em site, digo de cultural, aquela coisa... a nossa cultura e os nossos valores, ela está em estar com o cliente, dar toda a atenção para aquele cliente, porque a gente sempre aprendeu, né, Gabi? A pessoa mais importante naquele momento é sempre quem está o quê? À nossa frente. Eu posso estar elaborando algo fantástico, formidável na plataforma 2D, num Excel, posso estar mandando um e-mail para o presidente. A partir do momento que toca o interfone e é anunciado um cliente está subindo a 2D, eu tenho que parar tudo e dar não 100%, 1000% de atenção para aquele cliente ali. Então, Marco, você poder viver e aprender isso, e isso não é só o cliente que chega na 2D. Geralmente são os donos que chegam, mas isso não é só com os donos, isso são com os vendedores, se você for no estoque, você vai falar com todo mundo igualmente. Eu lembro que uma certa vez, um cliente grande de supermercado, quantos mil? 5 mil funcionários, uma coisa assim absurda. E você tinha uma reunião com o proprietário desse supermercado. Eu acho, Marco, sem a margem de erro muito pequena, acho que você demorou uns 40 minutos até chegar
a sala ali do presidente para ter aquela reunião com o presidente. Você foi falando, não que o faxineiro seja menor do que, não se trata disso, mas aí fora, na vida real, na verdade, o faxineiro ele não tem valor. Se eu vou ter uma reunião, é comum, se eu vou ter uma reunião com o presidente da empresa, vou sair, eu me anuncio, por favor, vou ter uma reunião com fulano de tal, o presidente da empresa, e talvez muitas pessoas, muitos líderes, cada um na sua, né, agiriam dessa forma. E você não. Eu acho que um dos grandes aprendizados, assim, é essa simplicidade, é você tratar todos, independente da função que ocupa em determinadas empresas, no elevador que a gente entra, a gente fala com todo mundo e meio que de forma natural. Você não tem idade para ser meu pai, né, Marco? Mas assim, eu vou falar, é o irmão mais velho. E como a gente passa, porra, são 15 anos, né? 15 anos. A gente passa, eu brinco com a Renata, passo mais tempo com o Marco do que com vocês aqui em casa. Então você aprende muitas coisas. Então, alguns valores, grande parte da minha vida e coisas boas, né? Das coisas boas que eu me tornei, entendo do que eu preciso corrigir na minha vida, mas eu preciso pontuar isso aqui. Então, essa simplicidade, essa humildade de falar com. Não que eu não fosse humilde, não, mas isso, quando você vê um exemplo, aquilo que você falou. Eu tenho um currículo, eu tenho pós-graduação, eu tenho eu. E hoje em dia, as pessoas estão tão cheias de si mesmo que não tem espaço. O amor se esfria. A gente não tem amor ao próximo, as pessoas preferem brigar politicamente por uma bandeira verde e amarela ou por vermelha, seja lá qual seja a sua, mas talvez a pessoa que está aí do seu lado, trabalha com você todos os dias, está precisando de um abraço, de uma ajuda, uma cesta básica, qualquer coisa que seja, e não tem, porque os valores estão invertidos, né, Marco? Então, assim, um dos privilégios de trabalhar na 2D é ter esse exemplo, porque não só em falar, eu sei que você não dá publicidade a isso, mas a gente sabe como você ajuda as pessoas. Não é só o falar. Quando eu digo de falar com todo mundo, é de saber se a pessoa está bem. Porque no dia a dia, todos os dias a gente acorda para fazer as empresas darem certo. Inclusive a nossa. Sim. E às vezes a gente está tão assoberbado de trabalho, é tanta coisa, igual você falou no início, cara, tem tanta coisa para resolver que eu, assim... Pô, isso aí eu sei que vai vir coisa boa, isso não é um problema, essa surpresa do que vai acontecer não é um problema. Então, tem tantos outros problemas que eu preciso focar nesses problemas. Só que às vezes a gente esquece, tipo assim, a pessoa que está ali do seu lado, que você está ordenando ou vai trabalhar num projeto junto com ela, talvez ela esteja cheia de problema, ela não está com a cabeça nem pensando naquilo ali, Marco. E não tem mais isso. Mas na 2D, e assim, isso parte, vou falar, a liderança, você... Sim. Tá tudo bem? Como é que você tá? Como é que estão as coisas? Eu vou fazer uma pergunta, me permita, burra, mas só para ter um contexto. Eu não sei se você percebe, mas todas as reuniões que você inicia, você pergunta, como é que tá em casa? Como é que tá a Renata, minha esposa? Como é que tá o Isaac? Como é que tá Bernardo? Espero que acabe a família por aí. Já tá ótimo, já tá... Não, já esses tá... dias aí deve vir mais gente aí, Gabriel. Não, eu falei com a Renata, a gente tem uma menina aí, a responsabilidade. Então, Marco, querendo ou não, isso marca muito, porque você tá preocupado e você tá gerindo pessoas. Saber se aquela pessoa tá bem, se tá tudo certo, para que aí sim você passar ali com aqueles prazos enormes que você dá pra gente, de projetos super fáceis. Prazo pra mim não existe. A gente tem ideia do que prazo. É trabalhar na fogaréu total, não é? Mas, vambora. Marco, vamos lá. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. A gente sabe que ao longo aí, não só da 2D, né? E como você compartilhou antes da 2D, eu tive uma história, você teve uma história, Gabi, Duda, todo mundo já tinha uma história. E ao longo dessa nossa história aí, dos 15 anos, em alusão aí ao aniversário da 2D, passaram pessoas importantes na nossa jornada. Sim. E eu acho que tem uma surpresa aí pra gente. Eu também não sei, essa parte aí eu juro que eu não sei, mas eu acho que tem um negócio legal aí pra gente aqui no vídeo? Assistir, a produção. No vídeo? Acho que tem um negócio legal aí pra gente. Surpresa, eu tô aqui ouvindo. Isso aí eu não sei também não, tá? Vamos ver. Olha aí, quem é? Eu sou Otton Chapão. Otton. Eu trabalhei na empresa 2D no período ali, começo de 2013
até o final de 2014. Trabalhar na 2D para mim foi de grande valor, acrescentou bastante na minha carreira. Acredito que os valores de profissionais foram bastante apurados. Se você está sendo atendido pelo Marco Flores, pode ter certeza que o Marco vai tratar você como um amigo, um grande amigo. O Marco tem uma preocupação muito grande em relação a estar sempre atualizado na última informação, para que você não possa perder nenhum tipo de tempo. Ele tem um carinho assim muito grande e parece ser algo até assim, eu acredito particularmente uma mensagem assim, quase que espiritual, sabe? Bem legal. Gente, deixa eu contextualizar quem é ele. Tem que contextualizar. Quem é o Otton, Gabi? Conhece ele, Duda? Bom, primeiro, antes de falar do Otton, falar do Farley aqui rapidinho para contextualizar. O Farley foi o primeiro colaborador da 2D, né, Farley? A gente pode dizer que eu fui o melhor colaborador por alguns anos aí, né? O que aconteceu? Quando nós começamos na área fiscal, falar do Otton, eu queria uma pessoa que tinha que ser alguém que não conhecesse ninguém do meu meio de relacionamento. Ninguém. Queria uma pessoa nova, porque estava começando com uma consultoria já em 2010, né, quando começamos, e não queria nenhum disse-me-disse no segmento. Ou seja, aí quem teve lá na empresa hoje foi fulano. E eu não queria nada disso. Quase uma blindagem. Queria né? uma pessoa que eu queria blindar todos que estivessem ali. E, determinante, não podia ser mulher. Você lembra disso? E tinha que ser lindo. Tinha que ser lindo. Por que não podia ser mulher? Porque eu ficava numa sala trancada, 12 horas, 13 horas todos os dias. E como é que eu vou? Eu sabia, não é que eu queria me colocar à prova, não, porque eu sabia que da minha parte a possibilidade de me mover com qualquer mulher seria zero. Mas a minha preocupação, Gabi, é casada, é noiva. Tem um marido ciumento. O que tá fazendo lá trancado até tal hora? E nós saímos muito tarde. O nome disso é sabedoria. Prudência e sabedoria. Escolhas naquele momento. E aí veio o Farley. O Otton, falando do Otton, o Otton foi, Gabi, o primeiro colaborador depois do Farley. Sim, 02. O 02. E o Otton hoje é um homem extremamente bem sucedido. Esse vídeo aí é internacional, é diretamente do Texas. Ele é piloto de qual companhia aérea hoje? Acho que é a American Airlines. Eu acho que é American ou Delta. Eu não sei se é American uma das ou Delta. duas, Eu sempre confundo. E ele foi o primeiro colaborador. Nós tínhamos uma empresa que fazia seleção, queria um perfil específico de pessoas. Vieram uma série de pessoas e o Otton tinha acabado de sair. Ele estava tentando ser piloto da Força Aérea. Uhum. E parece que no último ano... Acho que ele enjoou. Ele enjoou no voo, ele apagou num voo. E ele não conseguiu, Duda, ser mais piloto da Força Aérea. Ele ficou tão desiludido que ele foi para os Estados Unidos, fez um curso de aviação civil. E quando ele voltou, ele foi fazer um curso de pós-graduação aqui no Brasil, na área fiscal, e foi quando ele veio trabalhar conosco. O Otton, ele é um querido. Ele é um homem muito bem sucedido hoje. Inclusive, recentemente, ele me passou um direct, que nós nos falamos no Instagram, que ele me convidou, eu te falei pra quê? Não lembro. Pra celebrar o casamento dele. Não sabia não. Pô, que legal, mano. Pra que eu faça a celebração do casamento dele, Duda. Legal, cara. E o Otton hoje, ele é piloto da Força Aérea. Ele é piloto da American Airlines ou da Delta, não lembro eu também não lembro. Companhia, um homem muito bem sucedido. Qualquer uma das duas ele tá bem. Tá bem, tá muito bem, é um querido e fiquei muito feliz de ter o Otton trabalhando conosco. Foi uma honra, né? E ele ficou, quando foi solicitado esse vídeo aí, as línguas falaram, ele ficou tão feliz, cara. Imagino, porque ele foi o primeiro colaborador. Otton, pô, saudade, cara. Quando tiver por aqui, né? Pô, Otton, não, a casa e é verdade. E sempre quando ele vem ao Brasil, de fato, ele faz questão de almoçar com a gente. Olha que coisa, Dudu, como é que é importante você não desistir das coisas. O Otton depois, quando o Obama teve o Green Card, ele voltou para os Estados Unidos para ter o Green Card, foi por isso que ele saiu da 2D, porque ele tinha uma namorada, noiva lá acho que em Orlando, acho que era isso. Voltou, casou com ela, ficou um tempo casado, o casamento deu errado, ele continuou persistindo para ir para a companhia de aviação civil, passou por uma fase difícil, porque... Eu lembro. Ele esteve aqui conosco, eu lembro, há um tempo atrás, falei, cara, se quiser tem espaço para você voltar para 2D. Lembra disso? O Otton é um guerreiro. Cara. É um guerreiro. Ele é o que a gente tá falando, nem tudo são flores. E a vida do Otton é prova viva disso. Vamos lá. E do Otton vieram.
Eu Vamos acho, aí, que eu vocês acho, sabem que Marco, tem. que tem mais aí. Então Quando tá bom. acabar aí, eu vou ser chique agora. Quando acabar aí, produção. Tá bom. Olha! Ah, não acredito. Isso aí, calma aí. Então, tiveram mais 15 anos, muitos anos pela frente, muito esforço. Só a gente sabe, né? O quanto você trabalha, final de semana, sempre trabalhando, mas também sempre tendo tempo pra gente. E eu te amo muito, sou sempre do seu lado. Que linda. Gente. A gente vai ter. Não vou nem falar, né? Eu vou dar a palavra pra quem de direito, né? Ó, eu acho que tem. Tem mais? Deixa eu falar da Dani. Fala. Pra contextualizar. Pô, Pra contextualizar. Marco, finja que você está em casa. A Dani é um milagre. No auge do meu problema financeiro, a Dani, essa menina perfeita, maravilhosa, ela foi diagnosticada com gastroquise, que é a ausência da parede abdominal do lado direito. Eu estava na época, quando nós estávamos enfrentando todas essas dificuldades financeiras, e ganhamos na época eu estava numa distribuidora, isso foi 2006, era a Copa, e eu fui para a Copa lá na Alemanha, que eu ganhei um sorteio da Sil, lá do Ravi e do Rodney, que são grandes, queridos amigos, assim, que eu gosto demais. É aquela viagem que você encontrou o Flavinho? Foi na viagem que eu encontrei o Flavinho. Você falou no Do último Flavinho episódio. Portela. Foi nessa viagem. Aham. Nessa viagem. E a Flávia conseguiu um dinheiro para que eu pudesse levar. Eu estava tão apertado, apesar de ganhar a viagem. Fui. E era para assistir toda a primeira fase da Copa. Mas eu não aguentei assistir, porque a Flávia ficou aqui com... Ela estava Uhum. durante a gestação ainda, mas já identificado todo esse problema. Falei, cara, não tá certo. Vou voltar pro Brasil. Comprei uma passagem em cima da hora. Voltei pro Brasil, assisti 2 jogos do Brasil. No terceiro jogo, eu já estava aqui no Brasil, na primeira fase. Esse foi o período em que a Flávia estava grávida da Dani. E no último exame, que era para ver a intensidade da gastroquise, é herniar, Farley, é puxar, Gabi. A parede abdominal ela não é formada, então o cordão umbilical, Farley, ela puxa os órgãos para fora, intestino, e vai puxando os órgãos. E depende do tamanho da ausência, pode ser que, inclusive, pulmões sejam gerados fora, porque não tem cartilagem, não tem. Uhum. E quando isso acontece, naturalmente o bebê morre. O caso da Dani era um caso bastante gravoso, porque estava bastante herniado. Mas foi um milagre que aconteceu com ela, porque no último exame para ver a intensidade da gastroquise, que era o quanto estava para fora os órgãos, houve uma reversão total, morfológica, da gastroquise dela. Foi toda revertida na barriguinha. Então ali aconteceu um primeiro milagre na vida dela. E Dani é uma menina extraordinária, divertidíssima. Ela é uma figura. Começou a fazer direito agora na PUC, né, Duda? Tá toda sererepe, ela é um amor. Eu acho que ali ela tá de tererê. Tá Porque ela queria ir para a faculdade de tererê. Ela é uma menina, essa menina ela vai muito longe. Ela tem excelentes argumentos na área jurídica, né, Duda? Ela fala de coisas, olha, enfim. A Dani vai pra cima. E ela é um dos Ds, né? São 2 Ds, é Duda e Dani. Vocês conheceram o Duda aqui no vídeo, conheceram o Dani aqui, que é uma fofa. Vamos lá. Que presente legal, né? Vamos lá. Acho que tem mais, acho que é só o começo. Gente, Que chique. que surpresa. Olha! Eu estar exatamente para te parabenizar por esses 15 anos de emprego. E dizer que eu tenho muito orgulho de você. Muito orgulho dessa pessoa estudando, amadurecendo cada dia mais. E para dizer que você é uma das pessoas mais inteligentes e amorosas que eu conheci na minha vida. E eu tenho muita sorte de ser como pai e agora como chefe, como professor. E eu estou muito feliz em começar a fazer parte disso agora. Eu te amo muito e eu espero que a empresa cresça cada vez mais. E é isso, muito orgulho de você. Te amo. Te amo, linda. Gente, é muito fofa, né? É muito fofa, Gabi. Amei, meu amor, amei. Obrigado, linda. Pô, coisa boa. Que linda. E você tá aqui assistindo o podcast. E você pode passar. Você sabia? Gente! Surpresa! Mas tá nervoso. O que será que é? Quer muito saber. E eu tava nervoso, Duda? Nada. Fica nada, fica nervoso. Que
coisa, Gabi. O Marco não fica nervoso, não. Eu não fico, não. Eu fico nervoso com o Pix. É, Pix, sei Pix, que é só tem que começar fazer. o Zoom que começa o Pix. Gente, se eu começar o Zoom, tem uma coisa na minha vida. Se eu mandar o link pra fazer um Zoom, chega a mensagem de Pix. É uma coisa inacreditável. Já fez o Pix? Já fez o Pix? Pix? Tô aqui, tô na loja, não é meio assim, Duda? Vamos lá, gente. Gente, minha mãe. Oi, Marco. Parabéns para você pelos 15 anos da sua filha. Linda. 2D. Que Deus te abençoe. Você sempre foi um garoto muito esforçado. Você tem o exemplo do seu pai. O seu pai sempre foi um cara de caráter, de personalidade. E você seria sempre humilde, meu filho. Parabéns, tá? Eu te amo muito. Tá bom, meu filho? Boa sorte. E muita saúde, muito sucesso. E 15 anos virão, mais 15 anos. E muitos 15 anos virão, tá bom? Eu te amo muito, meu filho. Um beijo. Que linda. Falei muito. Gente, vocês não têm ideia do que aconteceu com minha mãe esse final de semana. Rolê. Rolê. Uma loucura. Você viu, Felipe, no Insta? Não, né? Rapaz, vou falar do Tonho. Eu vi. Enfim, nós fomos em Aparecida do Norte, porque minha mãe é católica. E o meu irmão Tonho passou um grande problema de saúde no ano Viveu passado. um milagre também. Viveu um milagre. É. Foi diagnosticado com câncer, fez a cirurgia no intestino, botou colostomia. E nós fomos, e como meu carro tem um PRF Silas, cuidado. Isso é uma outra. Isso aí dá um podcast. História, tem outro podcast. Isso aí dá um Eu podcast. fiquei com o meu carro apreendido 36 dias. É melhor. Eu falei ainda há pouco. É melhor libertar alguém do cativeiro Que tirar o carro do que lá tirar um carro apreendido pela Polícia Rodoviária Pátio. Federal. E foi uma coisa ridícula, um erro ridículo que eu cometi que me deu todo esse problema. E meu irmão, cara, tava certo ali pra Aparecida nesse final de semana. E como eu peguei o carro na quinta-feira de noite, e a viagem era no sábado, eu falei, não, Tonho, liguei pra ele de noite, falei, Tonho, eu vou te levar em Aparecida. Porque o problema não era o carro, eu queria servir o meu irmão, sabe, Farley? Sim. E minha mãe, meu irmão e minha cunhada. Felipe, foi uma coisa muito louca. Porque no sábado de noite, sábado agora de noite, Aham. rapaz, o Aparecida é uma cidade peculiar, assim, com hospedagem. Quem já se hospedou em Aparecida sabe a dificuldade que é ficar em um bom hotel e um bom restaurante. É raríssimo. É muito raro. Tudo bem. Falei, cara, vou levar minha mãe no melhor restaurante da cidade. Cheguei no hotel e falei assim, qual o melhor restaurante da cidade? É restaurante tal. E eu fui. É, de fato, maravilhoso, Farley. Com o Flavinho Portela, nós falamos sobre acolhimento. Eu nunca fui num restaurante, Felipe, que trabalhava tão bem acolhimento quanto aquele restaurante. Nunca vi. Caramba, mano. Nunca vi. E aí o garçom que nos atendeu, cara, foi muito engraçado. O garçom que nos atendeu, eu falei, a primeira vez que no restaurante é aquela coisa. Assim, você já viu como é que é o aniversário aqui? Aí eu falei, não, é a primeira vez que eu venho no restaurante. Aí o garçom nos atendeu e falou assim, mas vocês vão ver. Hoje no aniversário da senhora? Perguntou pra minha mãe e apontou pra ela. Aí minha mãe, não, meu aniversário é em dezembro. Ele, não. É hoje. É hoje? E vamos cantar um parabéns pra senhora? Minha mãe na hora, Gabriel, falou assim, vambora, toda animada, Farley. Meu irmão, olha, quem viu nos stories, Farley, mas foi um parabéns, porque vem um pirata e dá um anúncio no restaurante para o restaurante, muita coisa, não vou gritar. Vira um evento, né? Irmão, é um evento, vem um pirata, vem um cachorro latindo, igualzinho um cachorro, mas muito alto, uma loucura, e vai, é um movimento no restaurante, o pessoal filma, quando você pensa que acabou, minha mãe entrou no melhor, que é o anjo. Você não tem ideia do anjo. Meu irmão, você não tem ideia. Minha mãe falou, meu pai faleceu em agosto de 2021. Minha mãe falou, Felipe, que foi o melhor dia da vida dela depois da morte do meu pai. Minha mãe falou isso aí não que tem ela preço, nem né? esperava de viver uma felicidade que ela não viveu naquele lugar improvável, porque nós fomos lá para agradecer pelo milagre da cura do meu irmão. Eu acompanhei meu irmão e a esposa dele, minha mãe naturalmente, e nós vivemos aquele momento inacreditável em um restaurante sem conhecer ninguém e várias Foi uma pessoas festa, fotografando minha mãe, filmando minha mãe. Foi um dos dias mais maravilhosos da minha vida, um lugar super improvável.
Minha mãe é uma isso aí, fofa, Marco. né, Duda? Isso aí não tem preço, né? Minha mãe. Criar esse tipo de memórias, É. assim, pô, fala sério, isso é fantástico. Né? Minha mãe. Produção, Produção. temos aqui produção. Contextualizando aqui, né? Produção. E, ó, Ele é muito além de uma empresa, ela faz parte da nossa família. 15 anos de 2D, e há 15 anos ela está com a gente, fazendo parte da nossa história, inclusive dos nossos frutos, né? Nós temos muito orgulho dessa casa, nós temos muito orgulho de você, Parlinha, por fazer esse lugar tão especial também. E é isso, né, Bia? Parabéns, 2D. Parabéns, 2D. Feliz 15 anos. Feliz 15 anos. faltou Menino, um ali, né? Faltou. Parley, eu contextualizo ou você contextualiza essa parte? Acho que nós dois, mas não, deixa eu falar, deixa eu falar. Fala você, Marco, você tem que contextualizar. Pô, óbvio, minha esposa Renata, meu filho primogênito Isaac, faltou o caçula ali, o Bernardo, devia estar fazendo alguma bagunça pela casa ali, né? Marco, um dos motivos de eu ter topado trabalhar na 2D foi a Renata, porque na época éramos noivos, né? E eu vinha de uma empresa, tinha passado, dá outro podcast essa história aí, não vou entrar nesse meio não, senão a gente vinha de uma decepção muito grande dessa empresa e eu tava arrasado. Quando o meu telefone tocou, a Renata na época morava a casa dos pais dela era num morro bem, graças a Deus naquela época o shape era legal, dava pra subir. O shape, Se fosse hoje, acho que eu não namoraria, não. o shape era tipo quanto? Uns 30 quilos atrás. Uns 30 quilos. E quando meu telefone tocou, quem era? Marco Flores. Recebi seu número aqui e tal. A pessoa era o Sandro. Eu lembro Trabalhava dele, na portaria do prédio, Mont Blanc. do Mont Blanc. E ele era presbítero na igreja ao qual meu pai era pastor na época. E aí meu telefone tocou, eu falei, queria... Mas sempre já corrido, mesmo antes de ter fisicamente a 2D. Ele, tô pensando em abrir uma empresa assim, tal. O Sandro me passou o seu contato. Será que a gente pode marcar essa semana pra gente se ver e tal? Aí eu, olhei na minha agenda assim, saiu até poeira. Desempregado, doido pra casar. Doido pra Aí eu demorei assim, tipo. Mas deixa eu ver pra como não é que tá a ficar feio, agenda. demorei 2 segundos. Posso, claro. Então, assim, você tá onde? Eu tô aqui o Marco falou, eu tô aqui no Mont Blanc, aqui em Duque de Caxias. Quanto tempo você consegue chegar aqui? Eu olhei e falei, em 20 minutos. Mas o papo ali fluiu no telefone, o Marco falou assim, não, então faz o seguinte, vem pra cá agora. E eu fui na mesma hora. Do jeito que eu tava, com a roupa que eu tava, eu falei, é agora. Sem camisa. Não. Na época poderia. Poderia. Eu lembro dessa nossa conversa. E aí eu cheguei lá na parte de café ali, café. né, do café. Mont Blanc. O Marco, ele simplesmente compartilhou todos os sonhos, todos os projetos para 2D. E ele falou, se você confiar, né, nessa palavra que eu tô te dando, você vai gerenciar pessoas e vai chegar um tempo que você vai chegar à diretoria, você vai estar liderando isso. Há 15 anos atrás, eu nunca tinha visto o Marco na vida. Nunca. E ele virou para mim assim, falou assim, não, mas olha só, não responde nada agora não. Aí a gente falou sobre os salários ali da época, assim. E na época, Marco, eu lembro que tinham fraudado o seu talão de cheque. Você lembra disso? Meu Deus, Aquilo era foi assim, inferno na minha vida. Parto. Foi um inferno na minha vida. Eu lembro que foi um parto. Acho que foi o primeiro BO que a gente teve que resolver ali depois, mas enfim, isso aí já é outra. Você lembra disso? E eu lembro que você não podia assinar minha carteira na época. Ele falou, tenho esse BO, tá tendo esse problema e tal. E eu nunca tinha visto o Marco. E vários sonhos foram colocados ali à mesa, foi feita uma proposta, e aí você falou pra mim assim, não, mas não responde nada agora não. Vamos lá em cima que eu vou te mostrar a empresa. Lembra disso? Lógico, eu lembro como se fosse hoje abrindo a porta e o estado em que estava a empresa. Quando a gente chegou lá em cima, 7º andar,
edifício bombou. 702. 702. Sala 702. O início de tudo. O início de tudo. Quando o David Marco Game. abriu a porta, mas já via assim, parecia um efeito especial. Mas era poeira. Era poeira, só Porque tava no contrapiso, tava. não tinha. O teto era aquele tijolo ainda com spring, com tudo, Com não tinha. tudo. Ou seja, com tudo e não tinha nada. Não tinha nada. E eu pensei comigo mesmo, eu falei, caramba, não tem empresa, não vai ter carteira assinada, não... só um Só sonho, eu. só um sonho e uma E palavra. um sandeiro, eu tinha um sandeiro. Tinha um sandeiro prata. Prata. Tinha um sandeiro prata, Aquele, verdade. você lembra do sandeiro prata? Que... Não, e detalhe, tinha um Lembra? sandeiro prata e vou usar um português chulo aqui, Aham. e fedorento. Não, mas muita coisa. Aí, Porque eu- explique o porquê Porque fedorento. sabe que, lembra? Não, lembra daquela chuva que derrubou o morro do Bumba lá em Niterói? Foi em 2010. Foi abril de 2010. Aconteceu duas coisas bem interessantes. É porque eu tava em uma empresa, era uma segunda-feira, a chuva foi na segunda-feira, Gabi. Foi numa segunda-feira em abril de 2010. E eu atendi uma empresa, que era até do Alexandre, o nome da empresa, lá em São Cristóvão. Final do dia. Começou a chover. Cara, não tinha mais como sair. Água subindo. Bom, passei a noite, a madrugada inteira, dentro dessa empresa lá do Alexandre. Uhum. Chegou um horário que a única coisa que eu tentei fazer foi com uma corda com algumas pessoas, pegar um data show que estava em cima da mala do sandeiro. O sandeiro estava com água quase até o painel. E aconteceu duas coisas engraçadas, Gabi. Isso era 2010, início de 2010. Então, 2010, Duda tava com 5, 6 anos. Mais ou menos isso. E elas tinham um hábito, Dani tinha. Se Dani, a diferença são 2 anos, então se Duda tinha 5, Dani tinha 3. Elas tinham os hábitos de pintar minhas unhas. Você lembra disso? Ah, eu lembro dessa história aí. Gabi, elas pintavam as minhas unhas, dos pés. Lembra disso, Duda? Cada uma de cada cor, cada uma pintava de um jeito. E, como eu falei, a chuva foi na segunda. Domingo, elas ficavam, Gabi, pintando minhas unhas. Cada uma pintava de um pé, de cada um de uma cor. Só que não tinha acetona em casa. Porra, segunda-feira. Ficou de uma unha feita no domingo, na segunda. Unha feita no domingo. Foi Não trabalhar foi, de, Duda? na segunda foi Meu trabalhar irmão, de fui unha trabalhar feita. segunda-feira, tudo bonitinho, consultoria. Olha só, porra, até que a chuva veio. E durante a madrugada, foi necessário tirar os sapatos. Começou a entrar água, mas muita água na empresa. Tipo, 2 horas da manhã. Foi todo mundo ajudar, Gabi. E eu não tenho sapato, todo mundo tirou. Eu já, pô, Fábio, como é que você vai lembrar das unhas? Meu irmão, quando eu tirei as unhas, quando eu tirei o sapato, colhei as unhas, eu falei, ninguém vai pensar que eu sou. Tá tudo certo. Aí me zoaram lá na madrugada, eu com as unhas pintadas. Enfim. Nenhum estoquista pediu o telefone Nenhum estoquista da manicure. Isso aconteceu na madrugada porque o Bumba caiu na terça-feira. O Bumba desabou na terça-feira. Enfim, e o meu carro ficou com água. E funcionou o sandeiro no outro dia, tá? Quando a água baixou, entrei no sandeiro, Dudu. O sandeiro pegou na hora. Aquele carro é maravilhoso. Só que o cheiro... Meu irmão, o cheiro da enchente... É igual chulé de adolescente. Não né? sai nunca mais. Nunca mais. Eu lavei aqueles bancos milhares de vezes e era só bater o mormaço que batia. Quando eu abri o sandeiro, falei. Bom, então, quando eu comecei com a gente pode dizer que foi tão marcante que 15 anos depois a gente tá falando sobre ele. Aquele sandeiro, eu tenho pena de quem comprou. Gente, você não tem ideia. Tinha que pagar pra levar, né? Meu irmão, quando bati o mormaço, e aqui no Rio de Janeiro fazer mormaço, é só de janeiro a dezembro. Meu irmão, quando eu abri aquele carro, dava um desprazer de entrar naquele carro por causa do odor. Então, quando eu conversei com você naquele dia, eu tinha a sala empoeirada, eu tinha um sonho, eu tinha um sandeiro. Um sonho e um sandeiro fedorento. Um sonho e um sandeiro fedorento. Não, o sandeiro foi fedorento 2 semanas depois, porque a nossa conversa foi um pouquinho antes. Se tivesse fedendo na época, a gente não tinha topado, não. Passou, o sandeiro passou a ter odor poucas semanas depois, na chuva. Foi isso. E, Marco, foi tão, assim, natural, né? Depois cheguei em casa, liguei pra Renata, naquela época tinha que ligar, né? Liguei pra Renata, falei toda a situação pra ela, falou assim, amor, confia nessa palavra, isso é Deus falando com você e tal, e vambora. E foi se cumprindo, né? Foi se cumprindo. Todas as etapas ali
se cumprindo. Hoje, falando, né, hoje você não tem mais um Sandero, nem eu não volto para casa Você mais é o de nosso ônibus diretor lotado. supremo. O diretor supremo da 2D é o Farley, viu? É ele que manda na 2D. Eu falo que sou escravo dele. Ele me entope de coisas, eu sou escravo dele. Mas não é Então, verdade, a gente Farley? pode dizer que valeu a pena, né, Marco? Valeu. Então, de forma natural aí, as coisas Valeu. foram acontecendo com muito trabalho, muita dedicação de todos nós diariamente até hoje, né? É. Mas eu acho que a gente acertou, de fato, quando a gente entende e quer ouvir e deixa as nossas vontades, entende a nossa limitação e passa a viver o que Deus quer para as nossas vidas, as coisas acho que tendem a fluir de forma natural. É assim. E hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa próspera. É assim. E quando eu falo próspera, as pessoas confundem, né? Prosperidade com dinheiro. E não Com é só só dinheiro. dinheiro. Não é só dinheiro. Então, hoje eu tenho uma família maravilhosa, uma esposa, 2 filhos. Tenho o privilégio de trabalhar na 2D, que não me vejo em outro lugar. Por quê? Porque a 2D, a gente pode dizer, né, Marco, é como se fosse um filho. A gente sente, se ela tá mal, a gente sente Nós aquela acolhemos as pessoas aqui. a responsabilidade e como a gente procura culturalmente, porque isso está no nosso DNA. Onde a gente for, a gente vai carregar isso. Nosso jeito, tô falando que é bom, que é ruim, que é melhor, nem pior. Mas acho que assim. tem funcionado e... Só que é difícil, né? Às vezes, talvez, Marco, você vai concordar comigo, se a gente estiver passando pelo pior momento das nossas vidas hoje. Uhum. A gente estaria aqui, nesse podcast, falando as mesmas coisas, com um sorriso no rosto. É verdade. E entregando o nosso melhor. Mesmo que talvez, se hoje for o pior dia da minha vida e da sua vida, a gente não consiga dar o nosso máximo, a gente vai entregar o nosso melhor. É assim. Porque a gente é assim, a gente aprendeu a ser assim. É assim. E a gente vê uma geração assim, tão, hoje em dia, tão fraca, tão cheia de desculpas. E eu falei no início, né? A gente não espera o ambiente estar favorável para a gente avançar, porque a gente entende que a nossa missão vai além das nossas famílias. Tudo começou por eles, tanto na sua vida quanto na minha vida. Pela Renata, pela Flávia. Mas a gente entende como pessoas que não fazem ideia quem somos, elas são beneficiadas. E eu, só para concluir aqui, né, essa linha aqui de raciocínio, eu lembro uma vez que a gente foi numa empresa, e graças a Deus o perfil dos nossos clientes todos são assim, de nos receber super bem, como se fôssemos irmãos, filhos, enfim, como se fosse da família e aquele familiar querido, porque tem gente da família que a gente quer longe, né? Mas muito ao contrário. E quando a gente foi recebido naquela empresa, o olhar dos proprietários não tinha um brilho. Eles receberam a gente super bem, como de costume, mas a gente notou algo diferente. E depois, ao desenrolar do dia ali, a gente foi ali para trabalhar, a gente se deparou num cenário de demissões, um cenário de tristeza, um cenário muito desfavorável para algo positivo. E ao final do dia, com muito trabalho, com muita expertise, com sabedoria que Deus nos deu ali, o cenário ele mudou. Onde haveriam demissões em massa, não iria haver mais. Onde o caixa estava ali no último suspiro, a gente conseguiu dar um fôlego ali para que aquela empresa ali conseguisse se recuperar. Sim. E ao final desse dia, foi maravilhoso, porque voltou o brilho dos olhos daqueles proprietários. Eles conseguiram, voltar a ter a esperança e enxergar ali um futuro, uma luz, em apenas, entre aspas, uma visita, porque a gente sabe que para conseguir realizar isso tudo foram noites de renúncias, de sacrifícios, de tantas dificuldades, e ok, cada um paga o preço daquilo que está disposto a oferecer. E o mais legal, Marco, que eu acho, que tudo que é feito, ou a maioria das coisas que a 2D faz, não é para ela. O maior beneficiado é a pessoa que é servida por nós. Sim. Então, naquele dia, a gente foi ali numa empresa, num cenário de morte, e a gente saiu daquela empresa ali, ela radiando luz, com um sorriso no rosto daqueles proprietários, com talvez dezenas de funcionários que receberiam ali
um papel em sua mesa do RH falando que eles seriam desligados. E aquele papel, me permita que foi amassado, e existia esse papel, foi jogado numa lixeira, e muito ao contrário. A gente levou esperança para aquele lugar ali. É assim. Então, por isso do privilégio, e por isso que eu acho que a 2D ela é tão abençoada por Deus. Porque a gente não pensa só na gente. A gente pensa em usar, lembra que você falou do currículo? Sim. Eu tenho uma vida relevante, você tem uma vida relevante. O que você faz com a expertise que Deus te deu? O que eu faço? Às vezes um abraço, Marco, às vezes uma palavra muda todo um cenário. E ali, naquela empresa, isso várias vezes aconteceram. Que você está receber um cliente e não abrir uma planilha de Excel. Você está recebendo um cliente, não abrir a plataforma. E falar de outras coisas que nada tem a ver ali com a gestão empresarial. Porque toda empresa ela é composta o quê? Por CPFs, né? Então, Marco, assim, é um privilégio muito grande. Não é um encerramento, mas, assim, agradecer pela oportunidade de viver, aprender isso diariamente e poder hoje. Eu já vivi várias vezes isso também. Eu vi você viver. E chegou um tempo na minha vida, não agora, já 15 anos, de uns 5 anos para cá, de você... Tudo tem um tempo determinado. Chegou um tempo que eu já me senti, sabe, selado para aquilo ali. Autorizado. E tá ali porra, empresa fatura milhões, tô com o dono da empresa, ele chorando comigo no telefone e eu aconselhando. E na minha cabeça, assim, quem sou eu? Quem eu falo para estar aconselhando ou trocando essa ideia aqui com esse empresário. Mas antes dele ser um empresário, ele é um ser humano. Então são coisas que diariamente, né, ao longo desses anos, assim, me marcou para sempre, e a gente pega isso como aprendizado, e só agradecer a Deus por ter confiado na palavra dele, quando ele te usou naquele dia ali para... Não foi me vender um sonho, mas de fazer uma proposta no qual você costuma dizer, né, a gente dá o passo, Deus põe o chão. Deus coloca o chão. Deus coloca o chão. Deus Então, coloca o chão. É isso que eu vivi e a gente vive até hoje Glória a Deus, Farney. dessa forma. Então, eu tenho que agradecer a você, agradecer ali a Renata, por ser minha companheira aí durante essa jornada. A gente vai fazer 20 anos juntos. Não parece, né? Essa cara é jovial. 20 anos juntos. Por falar em companheira, eu suspeito de algo. Eu suspeito de algo. Vamos ver aí, ó. Quem teremos aí, Duda? Olha aí, Duda. Esses 15 anos de sucesso, comprometimento, dedicação. E a todos os funcionários que fazem parte dessa jornada, meus parabéns. Que venham muito mais anos aí de sucesso e prosperidade. Amor, você merece. Você nasceu para brilhar. Eu te amo. Que linda! Olha aí, Dudoca. Olha aí, ó. A origem. Olha a Flávia. Origem. Foi ela, Farley, que me deu a palavra. Então eu sou muito grato, sempre falo pra Duda, pra Dani, a uma palavra que a Flávia me deu quando tudo deu errado na minha vida. Então, Flávia é uma mulher linda até hoje. Você imagina, há 15 anos atrás, há 15 não, né? Quando eu comecei a estudar com um turno espiritual, 18 anos atrás. Imagina a beleza da sua mãe. E lá naquela época, hein? E eu quebrei. Quebrei financeiramente de quebrar. E ela podia recomeçar a vida dela, podia fazer outra coisa, e ela escolheu ficar do meu lado. E quando ela escolheu ficar do meu lado, naquele momento, decidiu e selou um destino na nossa vida. Então, a vida real ela é feita de todos os momentos possíveis, dos melhores, dos piores, mas nós sempre tivemos muito juntos, eu e Flávio. Duda tá ali como testemunha do pai que ela tem em casa, né, meu amor? Né? Ela é testemunha de como eu procuro honrar minha família, procuro respeitar minha família, do como eu procuro me colocar entendendo qual é o meu papel como homem, como pai, porque isso é que levanta, isso que levanta aonde você vai. Porque não adianta você... eu vou ser fiel aos diplomas. De que adianta você ter, grosso modo, diplomas se aquilo não é útil na vida de ninguém? De que adianta você falar que você tem uma família se você tem uma vida
de mentiras, uma vida de traições, uma vida em que você pode se envergonhar de estar sentado na mesa com a sua família porque você tem relacionamentos fora da sua casa. Esse é um dos exemplos. E a vida é cheia de exemplos de pessoas que vivem, elas têm um discurso e têm um comportamento diferente. E o melhor discurso que eu sempre falei, o melhor discurso é o que você vive. E a única forma em que eu encontrei de você realmente possa prosperar é de você servir as pessoas. E as pessoas confundem muito o servir as pessoas de que as pessoas precisam te contratar para que você as sirva. E isso nunca foi o propósito da minha vida. Duda tá ali, eu falei dela várias vezes, mas ela sabe como eu me comporto na rua com pessoas que precisam de ajuda, pedintes, pessoas que precisam de ajuda. A Duda participou comigo, eu não vou falar sobre isso, mas ela sabe de um episódio específico que nós chamamos de comprar uma determinada coisa para uma pessoa. Você lembra disso? De como é que foi? Eu nem vou falar sobre isso, de como aconteceu. Já vivi isso com você várias vezes. Eu faço coisas que eu nunca darei publicidade. Porque essas coisas não são para dar publicidade. Fazer com a direita sem que a esquerda veja. Tem determinadas coisas que vocês nunca ouvirão do que eu vou fazer. Porque não tem a ver de fazer para que as pessoas percebam quem você é. Porque quando você faz no oculto, eu creio exatamente o seguinte, Farley. Deus quer saber quem você é no oculto, quando ninguém está te vendo. Então tem determinadas coisas que o teu caráter, a tua profundidade, aquilo que você vai realmente, a forma como você vai se comportar, não tem a ver com os holofotes e nem com as câmeras. Tem a ver apenas com quem você pode, de alguma forma, ainda que seja por um momento breve, ainda que seja por um momento só para matar uma fome naquele momento, para gerar um abrigo, para gerar qualquer tipo de conforto. Mas há muitas formas de servir. E servir não é através de uma consultoria em que vai contratar uma pessoa ou uma empresa, Gabi, para dar direções na vida e se qualificar que aquelas direções foram dadas é por alguém que parece saber de alguma coisa. Eu não me importo com isso. Eu não me importo em parecer saber, eu não me importo em parecer que tem um bom currículo, eu não me importo com essas coisas. A única coisa que eu me importo é de servir as pessoas. Se a minha forma de servir as pessoas, na leitura não minha, mas das outras pessoas, é aquilo que as agrada, é aquilo que parece que eu sei algumas informações ou tem um volume de conteúdo que parece relevante, não cabe a mim esse papel. Esse papel cabe a mim, a quem observa. Mas da mesma forma que eu passo na rua e eu vou ajudar a quem eu entendo que tem que ajudar, eu não estou ali através dos meus currículos. Eu não estou ali para falar quais idiomas eu falo. Quantos idiomas eu falo, Duda? Ela tá rindo. Porque... significa um. Ela tá ali porque o meu inglês, Gabi, é do Book 2. É do Brazos. É do Brazos, Book 2, Lesson 5. O bom, é até aí. O lado bom, Marco, é que o dólar não tá cooperando. Não, não então, tá. Eu gasto meu inglês aqui em Caxias. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Aqui tá bom. Aqui passa. Mas, Farley, essa é a grande sacada da vida. As pessoas se equivocam entendendo que servir, você precisa estar num ambiente, Gabi, profissional para que você sirva. Ó, Gabi tá ali. Gabi é a controller da empresa, né, Gabi? Tá ali. Ela foi bom sua cabeça, ela tá ali. A Gabi, realmente, ela é extremamente competente, não é? Participativa. A Gabi é uma das pessoas, eu tô nesse negócio há 37 anos, né, de empresas, né? 22 mais 15, 37 anos. Já trabalhou com muita gente. Muita gente. A Gabi é uma das Dá pra ter uma pessoas... referência, né? a Gabi é uma das pessoas mais competentes Sim. que eu já trabalhei até hoje. Mas quando eu estava chegando na empresa, eu percebi que ela estava fazendo, sabe o quê? Retirando o lixo do banheiro feminino. Você não estava? Estava. Porque quem serve, serve. Não importa onde. Não importa onde, não importa com o que, gente. E a grande sacada da vida, de você trabalhar com uma consultoria, em que você vai se colocar para você ajudar pessoas, a pergunta e a forma como eu vejo a vida é que tem pessoas que só são dispostas a servir a pessoas quando elas são retribuídas monetariamente. Então, quando a pessoa ver a vida dela, que é para ajudar as pessoas a viver um momento melhor, eu acho, Farley, que lá dos céus, Deus vê a minha vida, como funciona a minha visão de vida, o meu coração, e me dá tanto discernimento daquilo que empresarialmente tem valor,
Porque o que empresarialmente tem valor? Saber economia, saber finança, saber área fiscal, saber área tributária, saber o que pode saber, ter um Excel avançado, coisas do gênero. Tudo aquilo que tem muito valor, tudo aquilo que as pessoas valorizam, tudo aquilo que gera modelos de contratos, manutenções de contratos, tudo isso mantém. Mas eu tenho certeza que eu tenho inúmeras inabilidades. Mas Deus usou a minha vida de uma forma específica para memorizar coisas. Eu tenho uma enorme dificuldade de memorizar nomes, fisionomias. A Duda é ótima fisionomista. Eu sou péssimo fisionomista. Mas eu tenho uma facilidade muito grande com questões numéricas. Eu consigo memorizar coisas que pessoas normalmente passam batido. Como eu tenho dificuldade de memorizar fisionomias, eu tenho facilidade de memorizar determinados números. E no que eu milito profissionalmente, a memorização de números, datas, conceitos, me ajudam muito profissionalmente. Mas o que define a minha vida profissional não é o que eu sei, é como eu lido com o que eu sei. Porque o que você sabe, ele é sempre relativo. Ele sempre vai ser pouco, ou talvez seja insuficiente. Mas a questão não é o que você sabe. É como você vai servir com aquilo que você sabe. Respeito, acolhimento, que falamos com o Flavinho. Tudo isso, Farley, faz da nossa empresa, da história da 2D, uma empresa peculiar. Porque ela não foi construída para só gerar prosperidade, manutenção, recursos financeiros nas nossas casas, como você exatamente falou. Eu tenho certeza que aquele momento de dificuldade financeira que eu passei durante os anos de 2006, 2007, 2008, 2009, foram os fundamentos que determinaram com que a minha vida fosse usada para que aquilo nunca acontecesse na vida de quem Deus confiasse a colocar na minha frente. Então, aquilo que eu sei na área fiscal, na área tributária, quem me conhece profissionalmente tem uma ideia do que eu sei, uma ideia do que eu não sei, mas tem uma clareza, Gabi, de como eu me relaciono com o que eu sei. E essa forma de se relacionar, de você tentar multiplicar empresas, gerar negócios, porque, Farley, a 2D é uma empresa próspera, é uma empresa que nós temos lá pessoas extraordinárias trabalhando na 2D, não é verdade, Gabi? Tem o Mateuzinho. O Mateuzinho, gente, eu falo que é o meu preferido. Ninguém toca nele. Duda chegou lá na empresa, ela tá conosco há uns 10 dias. Eu falei, Duda, Mateuzinho, ele é o meu preferido. Ninguém toca nele. Nós temos lá a Jennifer, que é extraordinária. Nós temos uma equipe, a Carol, tem uma equipe extraordinária trabalhando conosco. Mas, Farley, Gabi, como é que tá o nosso tempo aí? Que eu pedi pra você cronometrar, como é que tá o tempo aí? 1h17, a gente tá caminhando pro final. Mas antes de falar isso, Farley, de a gente caminhar pro final, tem pessoas que confiaram a nós, clientes, né? Que se fala que são clientes, é indelicado, porque não se qualificam nem se condicionam como clientes. Foram presentes que Deus me deu na vida. Sim, sim. Presentes que Deus deu a mim, Duda. Pessoas que o que eu precisar na vida, eu vou contar com esses homens e com algumas mulheres. A palavra cliente é muito não pequena. Pode. Eu não Você pode. quer colocar um elefante dentro da caixa de sapato. Não pode. Não pode. Vou falar aqui de poucos nomes, porque eu não quero falar todos, porque não vai fazer sentido. Mas como não falar do Ernesto da Pecita, como não falar do Luiz da Lupe, do Ricardo da 27, do Flávio da Multimarcas, do Edson da Delemos, do Orni da Ibade, e há vários homens e mulheres que confiaram a mim, ainda que com a empresa. Eu falava o seguinte, Felipe, durante 4 anos e meio da 2D, sabe quantos funcionários da 2D teve? O funcionário. E era eu e Farley. E o Farley cuidava de tudo, de lanchinho, de limpeza. Tudo era o Farley. E eu falava... Tinha que montar quase um dossiê do cliente que a gente iria atender. Se gosta de misto quente, se gosta de suco, qual era o suco, se gosta de café, qual era o café. Sempre recebemos assim. Era ou não era? Se fosse hoje ia ser complicado, acho que eu não ia caber naquela cozinha não. Não ia não. Como vocês podem ver, eu cresci na vida. E a cozinha encolheu. A cozinha encolheu. Então, mas era assim, não era? Era. E nós sempre fomos muito acolhedores nesse sentido. E as pessoas sempre foram muito acolhidas. E ainda que fosse uma única salinha,
com 2 únicas pessoas, eu e você, mesmo naquele ambiente improvável, aqui em Duque de Caxias, foi naquela pequena sala de talvez, 25 metros quadrados. A gente pode dizer que a sala era pequena, mas a experiência, o atendimento, o acolhimento com qualquer cliente era grandioso. Sempre foi, Era Farley. muito grande. Porque quando eu botei os pés... É o que eu falo. Não tem a ver com o lugar que você está. Tem a ver com a autoridade que está sobre a sua vida quando você botar os pés naquele lugar. É como dizer, por exemplo, para um cirurgião que vai fazer, naturalmente, vai entrar no centro cirúrgico, uma cirurgia de 5 horas, uma cirurgia complicada que ele vai fazer, não tem a ver com o que ele vai fazer nas 5 horas de cirurgia. Tem a ver com a experiência de vida dele, com aquilo que ele adquiriu de conhecimento, para que, quando ele botar os pés naquele centro cirúrgico, em 5 horas, ele pode fazer algo que ele demorou uma vida inteira aprendendo. Então, todas as pessoas foram naquele pequeno ambiente de 25 metros quadrados, no máximo, que nós tínhamos. Uhum. Quando nós começamos ali, Farley, já havia um homem que já tinha passado 22 anos no mercado de distribuição, que nos últimos 5 anos, ou 4 ou 5 anos, que antecedeu a minha ida para a consultoria, para tentar esse modelo de consultoria, já estava passando por grandes perdas, com enormes perdas. Nós tínhamos um apartamento que nós morávamos, Duda, não lembro, Duda era bebê, era de frente para a praia, de frente para o mar, apartamento que eu comprei, fruto do meu trabalho, nunca recebi nada que eu digo, nenhum benefício financeiro do meu pai, de falar que está aqui um dinheiro, começa a tua vida. Herdeiro. Não, nunca fui herdeiro, me comportei com herdeiro, eu tive um benefício financeiro do meu pai nesse aspecto, mas o que ele me deu, dinheiro não compra. O que ele me deu, dinheiro não compra. Outro tipo de valor. Outro tipo de coisa. E eu saí de um apartamentaço daquele para morar numa casa alugada, pequena. Então, quando isso aconteceu, Farley, quando eu fui para aquele lugar, eu já fui com uma autoridade na minha vida, não um autoritarismo, com uma autoridade de mudar os ambientes em que eu estou. Porque a palavra que veio na minha vida para reconstruir a minha vida foi no sentido de que eu nunca mais permitiria que qualquer pessoa que Deus confiasse a minha vida profissionalmente passasse pelo que eu passei. E você tem uma autoridade diferente quando você vive aquilo do qual você está falando. Então, para alguém que vive num ambiente muito próspero financeiro, com muitos recursos disponíveis, ele não sabe a dor da perda, nem a dor da preocupação, nem a falta de dinheiro, nem a preocupação de ter uma luz cortada. A Duda e Dani estudaram numa escola. Qual é aquela escola que você começou? Não, na menina. Aquela que era canadense. Maple Bear. A Duda e a Dani estudaram na escola Maple Bear. E é uma escola maravilhosa, né? Educação, você é bilíngue, não é, Duda? Você aprende inglês, acho que francês também, né? Pô? Só inglês, tá vendo? É porque o Canadá, quando fala as 2 línguas, eu botei o francês aqui para valorizado, né? Perdeu o merchan. E eu me lembro, cara, que em abril de 2008, eu e Flávia paramos na porta da escola, choramos muito ali na porta da escola, porque nós tínhamos que tirar a Duda e Dani da escola, porque eu não tinha dinheiro nenhum. E foi quando Duda foi para Meninar. Só quem é pai você consegue imagina, Farley, o quanto deve ser entender. frustrante para você retirar um filho da escola porque você não tem dinheiro. Se eu não tirei por uma opção, eu tirei porque eu não tinha opção. Então, quando eu voltava e ia lá fazer minha pós-graduação, que era no Rio, as pós-graduações nesse período, eu ia com as fotinhos dela na minha mão. E muitas vezes eu saí da minha casa em Cambuinhas até o Rio de Janeiro chorando muito. Porque eu sabia que Deus estava transformando a minha vida. Que Deus estava me dando um nível de profundidade diferente do que eu ia viver. Então, aquele tempo de aprendizado, Gabi, na minha vida, era diferente da vida das outras pessoas. E por isso, nunca vai ter lugar nenhum que eu vou viver, nenhum diploma, nenhum certificado, porque o meu diploma... O processo foi outro. Foi o processo. Aí as pessoas têm aquelas frases prontas assim, o negócio, a propósito, processo, só chega ao propósito quem suporta o processo, é meio isso, né? Meio a frase pronta. Consegue na hora do processo, não vive um dia. Não vive um dia. Quer ver como é que é o processo?
O processo é você perder as suas coisas, é você ter escassez na sua casa, o processo é você esquecer os teus sonhos, vender as suas coisas, é ter conta atrasada. Teve um fato, um dos fatos que mudou minha vida, apareceu o Dani ali. Ô Duda, você lembra no dia que Dani pisou num bueiro? Você lembra disso? A Dani devia ter uns 3 aninhos. E nós morávamos nessa casa. E nós estávamos voltando de uma festa à noite, e a Dani, com aquelas sandalinhas de menina, ela pisou num bueiro dentro da nossa casa, dentro assim, do espaço, não dentro da casa, mas no espaço ali do quintal, podre. E aquele ferro podre arrebentou o pezinho dela. Com ferro podre. Você lembra disso, Duda? E eu, Farley, não tinha plano de saúde, não tinha dinheiro. Irmão, eu passei, nós fomos, lembra quantos hospitais nós fomos de madrugada? Nós fomos em vários hospitais públicos de madrugada para atender a minha filha. Aquilo não era a realidade que eu vivia, cara. Eu vivia uma realidade que eu podia viajar. Anos antes eu viajava várias vezes para o exterior. Tinha um puta de um apartamento lá em Caraí, de frente para a praia. E num período muito curto de tempo, eu estou me vendo nas madrugadas com a minha família no carro indo ao hospital público para atender minha filha. Sem conseguir Então, atendimento, assim, né? cara, nem tudo são flores. Assim, eu tenho autoridade, não porque o meu sobrenome é Flores, mas eu tenho autoridade, de falar que nem tudo são flores, porque eu vivi um tempo de muita dificuldade, mas que me ensinou. E fruto desse ensino, Farley, me deixou pronto, que eu falo de brincadeira, cara. Eu falo assim, quando eu cheguei aqui para saber o que era, eu falei assim, Gabi, não, cara, eu tô pronto. Porque a vida me botou em tantas situações que eu não tinha escolhas, é só encarar. E a forma com a qual eu procurei encarar a minha vida, Farley, ajudou a nos trazer até aqui. Nos ajudou a trazer até aqui. Porque Duda sabe do quanto eu tenho uma vida profissional e uma vida real. E na vida pessoal, acontece qualquer tipo de coisa, né, Dodoca? Acontece qualquer tipo de coisa. E as coisas que acontecem são coisas que podem ser pesadas, podem ser leves, mas eu nunca deixei de me posicionar em relação àquilo que aconteceu na minha vida. Então, Farley, a vida pode nos bater absurdamente. Nós podemos até ficar desacordados de tanto que a gente apanha. Mas há um momento do despertamento. Então, quando houve esse momento do despertamento na minha vida, isso tem transformado e vai nos levar a lugares que nós ainda não chegamos. E eu não vou chegar nesse lugar sozinho. Porque há você que é um instrumento de resposta de Deus na minha vida. Porque o Farley, ele foi encontrado, Gabi, porque eu fui na recepção do prédio onde nós começamos e perguntei se ele conhecia algum jovem. Ele falou que conhecia o filho do pastor. E foi no tal telefonema que veio a nossa conexão, e dessa conexão nós prosperamos muito. Você hoje é o diretor da empresa, é uma das pessoas que eu mais confio na minha vida. A Duda, primeira semana dela aqui comigo, ela começou a falar de nomes. Pai, quem você confia? Tal. Aí ela começou a falar nomes. Tal. Confia, quantos por cento? Não foi, Doca? Segredo nosso. Mas você é um dos nomes que eu confio 100% na minha vida. No bom, no ruim, quando dá certo, quando dá errado, você está sempre comigo. O Farley está comigo, Gabi, nos melhores momentos da empresa, nos piores momentos da empresa, nos piores momentos da minha vida pessoal, nos melhores momentos da minha vida pessoal. E a aliança é isso, Farley. A aliança é você escolher de qual lado você vai estar. Não é escolher quais condições do lado. Quando você escolhe o lado que você vai estar, as condições do lado, elas são irrelevantes, porque você já escolheu o lado. Então, na nossa vida e na 2D, nós escolhemos um lado. O lado que nós escolhemos é transformar a vida das pessoas sem firulas, sem parecer que é uma coisa que é extremamente inteligente, que é extremamente que é importante, que sabe? Meu irmão, é melhor você ser profundo no pouco do que você ser raso de forma abundante. E a vida está cheia de pessoas rasas. Então é muito mais adequado, como opção de vida, que a gente seja profundo no pouco que a gente vive. Então, no pouco que a gente vive, Gabi, nas áreas em que nós militamos, autopeças e supermercados, né, nas áreas que nós conhecemos, eu optei por ser o mais profundo possível, ainda que se fosse nesse ambiente. E é isso que tem nos trazido até aqui e tá dando certo, né, Farley? Tá dando certo. Caminha pro final aí, Farley, porque o horário aí estourou, né? Estamos chegando aí no final, mas eu até para meio que carimbar tudo que a gente
falou, nosso bate-papo até aqui, né? Eu tava refletindo, assim, durante esses 15 anos de 2D, qual foi. Tô pensando assim, o que que mais me marcou Uhum. nessa jornada aí de 15 anos na 2D? E eu fiquei pensando, refletindo, pensando, e eu lembrei de algo assim muito forte que gostaria de compartilhar. Vou fazer uma última pergunta e a gente encerra. Fizemos dezenas de fórum empresarial? Dezenas. Dezenas. Dezenas no plural. E um desses fóruns, uma empresa nos contratou, nos procurou, já era cliente da 2D há alguns anos. Isso a 2D já deveria existir uns 3, 4 anos. E como já era de costume, né, Marco? Desde sempre a gente fez esses eventos, seja técnico, seja, enfim. Tá. Como você falou, a gente está aí para servir no que precisasse. E um desses fóruns não tinha nada a ver com parte fiscal ou com a parte de gestão da empresa, não tinha nada, ou contábil, não tinha nada a ver. Era um fórum e na época não estava nem. Hoje tá na moda, né? A questão do coach, daquela. Você fazer o videozinho com aquela musiquinha pra ver se mexe com o seu brilho, alguma coisa assim. Na época não era assim, não. Na época era raiz, Era era raiz. na vida mesmo. Era raiz. Não tô falando que hoje não funciona, muito ao contrário, né? Mas eu lembro, Marco, que ao final desse evento, e esse evento era para os colaboradores daquela empresa, e ao final do evento, como de costume, a gente sempre inova, né? Coisas assim que a gente sai do normal, sempre inovando. E nesse evento você escreveu, Marco, eu acho que aproximadamente uns 15, 20 bilhetes diferentes. Cartinhas, um bilhete, era um bilhete com mensagens. E a gente, sem saber para quem iria aqueles bilhetes, a gente foi entregando a cada um. O pessoal foi na frente entregando. A pessoa voltava para o lugar, sentava ali onde ela estava sentada e você disse assim: se esse bilhete te confrontou ou fez sentido aí para tua vida, fique de pé. E aí, Marco, muitas pessoas foram se colocando de pé. Era uma Uma se mensagem levantou, para cada um. Exato. porque aquilo ali confrontou e fez sentido para aquela pessoa. Algumas pessoas chorando, aqueles colaboradores ali bem impactados, não emocionados. A emoção passa, mas o impacto ele fica, né? Ele deixa um aprendizado. E eu via, acho que vimos nos olhos daqueles colaboradores ali a mudança de vida. De chegar ali e sair diferente da forma com que eles entraram naquele evento. Talvez na cabeça deles iria ser só mais um evento, mas não foi. E o ponto não é esse, o ponto principal. Quando algumas pessoas foram se colocando de pé, eu reparei que uma colaboradora, muito ao contrário, não ficou de pé. Ela ficou de joelhos. E ela ficou de joelhos e ficou meio numa posição assim, meio de oração abaixada. E eu lembro que eu sinalizei, aí você sinalizou pra mim que já tinha visto, tipo assim, não, tipo, espera, tipo assim, espera. E deu um minuto no máximo ali, você foi até aquela pessoa, a gente amparou ali. E naquele momento ali, de forma assim impactante pra minha vida, acho que pra sua também, e como eu tô falando que é um dos momentos mais especiais que eu vivi na 2D, aquela mulher, ela falou exatamente assim, ela falou assim, eu tinha falado pra mim mesmo que nesse fórum seria... Olha isso, Duda, olha o que ele vai falar aqui agora. Eu lembro desse dia, desse momento. Foi exatamente, ela falou assim, eu falei pra mim mesmo que esse aqui seria o último lugar que eu colocaria a planta dos meus pés. E aí eu não sei, acho que já deu pra perceber o que ela faria, porque eu sei que no YouTube, se você usar algumas palavras ali, eles derrubam os vídeos. Então ela Mas tava ela deixou bem claro qual é a intenção do que ela ia fazer. que ali seria o último lugar que ela colocaria a planta dos pés dela. Eu lembro disso. E ao final Não profissionalmente, Não. vocês já entenderam o que o Farley quis dizer. E ela falou que ela ouviu tantas coisas profundas e ouviu uma voz assim, vou usar o termo, tão celestial, que ela parecia estar em qualquer lugar, menos
num fórum empresarial. E aquilo ali tinha impactado ela de forma tão intensa, tão profunda, que ali é meio que ela se dispôs a nascer de novo e dar uma outra oportunidade para que ela continuasse. Eu lembro Marco, disso. isso para mim Eu lembro disso. foi fantástico, foi o momento mais marcante e era para ser. E eu acho que só carimba tudo aquilo que a gente falou até aqui, né? Não é o currículo, não é, enfim. E quantas pessoas iguais a ela estão ouvindo talvez o programa hoje ou vai ouvir mais para frente, enfim, não importa. Mas que a gente possa passar essa mensagem, sabe, Marco? Porque às vezes parece que é difícil só pra gente. E não é. Você, porra, se a gente falar aqui dos seus problemas, dos meus, o quanto é difícil, o quanto a gente luta para sobreviver, para se levantar, para fazer a diferença na vida das pessoas, quando às vezes a gente não consegue nem fazer a diferença na nossa vida. E essa é a vida real. Então, assim, que esse podcast aqui possa ser uma luz para tua vida, que você possa aprender e compartilhar, que a gente possa ter compartilhado, né, Marco? Alguns aprendizados, porque para aprender você tem que passar primeiro, igual você falou, pelo processo, e nos trouxe até aqui. Então, o podcast Nem Tudo São Flores não é apenas um podcast qualquer. Isso aqui tem que ser muito mais profundo, tem que valer muito a pena, porque a gente abre mão de um tempo, igual você falou, que a gente não tem. A gente paga um preço muito grande para estar aqui e poder levar uma vida relevante aí para nossa audiência e trocar isso aqui, Marco. Não tem preço, né? Como a gente aprende, né, no bate-papo. E eu acho que, modéstia à parte, todos os participantes que passaram por aqui nos ensinaram muito. E eu acho que não tem a possibilidade de a gente não expor isso. O máximo de pessoas que a gente conseguir alcançar. E para finalizar, a gente já estourou o nosso tempo. A 2D, como foi dito aqui várias vezes, no dia 29 agora, completa 15 anos de existência. Marco, se você pudesse fazer um pedido de aniversário, um desejo de aniversário, lembra? Fecha o olho e faz um pedido. Alusão aos 15 anos da 2D. O que você pediria? Eu pediria para crescer de verdade. Pergunta capciosa, né? Difícil. Eu treinei no espelho hoje de manhã. Pô, Farley, pesado, né? Mas de verdade, eu pediria a Deus uma coisa muito objetiva. Todo o crescimento que nós tivemos não tem nada a ver de crescer para cima. É crescer para baixo. Quanto mais para baixo nós crescermos, mais frutífero, mais longínquo será os frutos que nós iremos demonstrar. Então eu peço a Deus para Deus me dê discernimento, para me dar profundidade, para fincar as minhas raízes, para não me deixar ser tocado pelas vaidades da vida, não me deixar me distrair pelas inúmeras possibilidades que a vida nos dá, mas de me dar coragem e discernimento de continuar entendendo que a minha vida foi levantada para ajudar e servir pessoas. E só vou conseguir fazer isso, só vou conseguir fazer esse propósito que eu tenho na minha vida se eu crescer para baixo. Então, para que Deus me blinde, me guarde, me proteja, tanto os meus ouvidos para aquilo que pode me envaidecer, pode me distrair, que pode fazer com que eu me distraia no propósito daquilo que eu fui forjado naquele momento difícil. Para que eu nunca me distraia e saiba que a minha vida foi levantada para servir, ser útil às pessoas e tentar transformar o maior número de pessoas possível dentro do que é o meu possível. E eu só vou conseguir fazer isso se eu for profundo. Mas se eu for raso, eu não vou conseguir fazer isso. É isso que eu peço a Deus. Esse é o meu pedido. Amém. Pediu tá bem. Pedi bem. A palavra é tua, você tem que encerrar o podcast. Gente, podcast é ele. Eu sou entrevistado. Quem encerra o podcast é o entrevistador. Entrevistado. Vamos lá? É um entrevistador. Então eu vou falar. Muito obrigado, Farley, de verdade. Obrigado pelo carinho, cara. De verdade aqui, por tanto zelo, tanto cuidado. Isso que nos aliançou. O que o Farley fez aqui, gente, não é esse cuidado. Ele faz isso todos os dias da minha vida. Desde sempre. Então,
numa data especial, que você sabe que eu não pensei a nada ainda, você Sim. já está se adiantando e você pensa em coisas. Você sempre complementou a minha vida nisso. Então, a nossa aliança é complementar. Você faz coisas que eu seria absolutamente incapaz de fazer. E, por outro lado, eu faço coisas também que você também seria incapaz de fazer. A nossa relação nunca foi de competição e nunca será. A nossa relação de complementação. E a gente se complementa de verdade, de verdade, de verdade. E muito obrigado, Farley, por todo o cuidado, por todo o carinho agradeço, aqui comigo. mano. Uma Obrigado honra, pelo podcast, uma Nem honra. Tudo São Flores, nesses 15 anos. Agora cabe a você encerrar. Se sentiu em casa? Em casa. Ó, não sei como é que eu me saí aí, a régua tava alta, né? Assumir essa cadeira aqui é uma responsabilidade muito grande. Eu espero ter atendido aí as expectativas, né, Marco? Tá certo. Só tenho a agradecer, eu espero que você tenha gostado do programa. É uma honra poder compartilhar esse espaço com pessoas maravilhosas. Como você bem sabe aí, assista a gente aí no canal no YouTube, no nosso canal no YouTube. E até o próximo programa. Muito obrigado, viu, Farley? Parabéns, Gil. Muito obrigado. Muito honrado Fechou? pelo convite. Tchau, gente. Tchau, Abraço. tchau. Tchau.